Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Praesp Podcast. No Dia Internacional da Juventude, no dia 12 de agosto, vamos abrir as portas de um projeto mais transformador da Praesp, o COPAR, nosso Centro Ocupacional e Profissionalizante da Adélia Redivo. Para nos guiar nessa visita, estou com a superintendente da Praesp, Lair Moura. Boa tarde, Lair. Oi, boa tarde. Boa tarde a quem está nos ouvindo e amanhã vai estar nos assistindo, né, no YouTube. E hoje temos o Bruno aqui para reforçar o time, viu, Viana? Trouxemos mais um hoje. Nós, na semana passada, é o trio Parada Dura. Hoje é o quarteto. Isso. Quarteto Parada Dura. Tá, vamos falar hoje, então, sobre os direitos humanos também, viu, Paulo? Hoje é Dia Nacional, né, dos Direitos Humanos e também Internacional, né, da Juventude. Isso. Tá? Vamos lá, então, bater um papinho sobre isso. Nosso convidado especial de hoje é o Bruno Moura, administrador escolar do COPAR. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, especial, vocês viram? Boa tarde, Lair, boa tarde, Paulo, boa tarde, pessoal que está nos ouvindo. Eu sou o Bruno, é a segunda vez que eu venho, né? Da primeira vez a gente falou um pouquinho sobre a inclusão no trabalho, que é o trabalho que a gente faz lá no COPAR, a educação especial para o trabalho. E hoje a gente volta a falar mais um pouquinho sobre, né? Isso aí, vamos dar continuidade à conversa. Primeiro vamos contextualizar o que é o COPAR, qual é a função do COPAR dentro da Praesp, Bruno? Sim. O COPAR, ele é o centro profissionalizante e ocupacional, né? Então, os alunos da Praesp com 14 anos para frente, eles vão para o COPAR e lá a gente oferece 7 oficinas diferentes, onde a gente trabalha a profissionalização desses alunos, né? Para a gente conseguir, quando conseguimos, encaminhá-los para o mercado de trabalho. Então, a gente tem oficinas de artesanato, mosaico, artes em madeira, tem a horta e jardinagem, a cozinha, né, culinária, temos uma preparatória, né, que é o início de tudo, onde os alunos novos chegam, fazem um pouquinho dessa oficina, onde a gente trabalha um pouquinho de cada uma para a gente conseguir achar a aptidão deles para poder encaminhá-los para a oficina que mais adapta a eles, né? Claro que eles também têm a opção, né, quando conseguem. E o COPAR também, a gente tem os alunos mais velhos, acima de 30, são os núcleos ocupacionais, onde a gente atende esses alunos com atividades ocupacionais, e eles ficam com a gente enquanto eles tiverem alguma função, né? Então a gente trabalha muito para eles não perderem a função que eles têm. Então, para a gente retardar ao máximo possível a perda de função desses alunos, dessas pessoas, né? Porque todos nós perdemos. Sim, com certeza. E eles em uma velocidade maior. Então, todos seremos deficientes um dia, né? Eu sempre repito isso, né? Que em alguma fase da nossa vida nós seremos deficientes, né? Exatamente. Todos precisamos, né? Um dia a gente vai precisar de algo. Vai precisar. E esse nosso alunado, são quase 250 alunos, eles frequentam ou a sala regular ou o núcleo ocupacional, como são mais velhos. E fica o dia todo, né, Bruno? Isso, concomitante com as salas de aula regulares, eles frequentam uma das nossas oficinas. Eles optam, quando eles conseguem optar, ou a gente encaixa eles em algumas das nossas oficinas. Então, a grande maioria dos alunos do COPAR ficam lá em período integral. Certo. Então, e essa unidade da Praesp tem uma história, né? A criança normal, né, a criança comum, né, ela faz o prézinho, depois ela vai para o ensino fundamental, depois o ensino médio, né, e depois faculdade, e vai em frente. O aluno com deficiência intelectual, ele não consegue, né, ter toda essa sequência, né? Muitos conseguem até o máximo de tudo, né? 7ª série, a 6ª série, né, Bruno? Assim, os diagnosticados com deficiência intelectual, né? E sem outras comorbidades ou com algumas, né? Algumas, né, que não impossibilita muito. Então, a Praesp sentia muita dificuldade em ter a parte profissionalizante
porque o aluno não tinha condição, né, de chegar no segundo grau, né, e naquela época nós tínhamos parceria com a Fundação Paula Souza, que era a parte de profissionalização, né, e a gente fazia algumas coisas. Então, fundamos a primeira escola profissionalizante do país, com autorização pela diretoria de ensino, que é dar uma formação acadêmica, né, profissionalizante, sem ter a matéria acadêmica, né? Vai lá, não tem português, matemática, né, mas tem um dom, né, e de lá para cá, a Praesp incluiu no mercado de trabalho mais de 1.500 pessoas, né? Foram muitos, né? E felicidade, a gente conseguiu. E hoje, infelizmente, a diretoria de ensino acredita que a escola especial deva ser direcionada somente para aquelas pessoas com bastante deficiência, né? Mais graves, né? Bem graves, com comorbidade ou autismo em nível 3, né? E isso dificulta, porque o que acontece? O aluno fica na escola comum, né, ele vai sendo empurrado, né, que hoje é progressão continuada, automática, né? Então você passa do primeiro para o segundo para o terceiro para o quarto, e assim vai rápido, né? A gente tem muitos casos de pessoas que chegam lá com possíveis alunos no Copar, porque a gente não tem, os nossos alunos não vêm todos direto da sequência da Praesp, né, do Valentino Redivo. Sim, vem alguns encaminhado. vêm de fora também, e a gente consegue quando tem a função. Segundo grau concluído e sem saber escrever o nome. Aí terminar, estão no terceiro colegial, mas não sabe ainda escrever o próprio nome ou interagir com ninguém. Sim. A progressão continuada, ela é complicada. Infelizmente, né? E continua. Então, hoje em dia, a educação no Brasil é assim. Você não é o mérito, né? Você passa de ano, você fica lá até 17 anos, depois você é solto na comunidade sem nenhuma formação. Então, isso é muito difícil, porque o aluno, o aluno com deficiência física, ele tem inteligência normal, então é só adaptar a escola, né, fazer as rampas e tal, e o aluno, ele vai bem, ele consegue, né, é inteligente, tem inteligência normal. Cognitivo preservado. Isso, o cognitivo preservado. Agora, tem o deficiente visual, né, daí ele vai para aprender a parte de... aprender a linguagem, né, hoje em dia de sinais auditivos, né? O visual, ele tem lá, né, o Braille, né? Braille, né? E também vai até a faculdade, né? Hoje em dia tem muitos, né? Pessoa que é cego, né? Ou tem deficiência visual grande e tem um cargo, né, nas empresas. Agora, o intelectual não, né? Não. É porque a maioria das coisas que a gente tem, né, que é criada, elas são criadas no papel e são muito bonitas, são muito bacanas. Né? Dá certo no papel, Exato. né? E a prática é muito complicada, Sim. Não é a mesma coisa. E a pessoa com deficiências físicas, claro que é muito importante estar incluída, não estou de jeito nenhum diminuindo nada, pelo contrário. Mas a deficiência física, quando você tem o seu cérebro preservado, você consegue, adaptando o espaço, claro que é muito mais do que obrigatório, quando é deficiência física, a adaptação é óbvia que ela tem que existir. Mas você consegue lutar pelo seu direito, você tem a sua preservação cognitiva, né? O deficiente intelectual, o grande problema é que ele não tem a voz, né? Sim. Ele não tem como às vezes defender, tem, mas não é ouvido, né? Exato, ele não tem como se colocar, ou a adaptação para ele é diferente, o ensino tem que ser diferente, o meio de ensino tem que ser diferente. Antigamente, muita gente não sabia escrever. Entra, né? Antigamente, né, bem lá atrás eu estou falando, né, no Brasil hoje tem muita gente que é analfabeta. Analfabeta, mas teve emprego, né, conseguiu porque tem uma inteligência normal e vai em frente, né? Sim. Agora, a pessoa com deficiência, ele não consegue. Então, o Copar surgiu por conta disso, para cobrir essa lacuna. E agora, infelizmente, a escola pública, né, a escola do Estado, ela fica com o aluno com deficiência intelectual que vai passando, né? E aí chega com 17 anos, ele é convidado a se retirar com diploma de conclusão do segundo grau. Só que não sabe ler e escrever e também não tem uma profissão. Então, o ideal seria que realmente fosse considerada essa escola que tenha, não precisa ter a matéria acadêmica, né? Mas aí tem a parte profissionalizante, prática, né? A prática que a pessoa com deficiência intelectual possa fazer e ser incluído no mercado de trabalho.
E nesses anos todos, nós estávamos conversando aqui, a Praesp, através do Copar, já conseguiu encaixar no mercado de trabalho mais de 1.500 pessoas. Então, foram muitos, né, que hoje, inclusive, voltam para agradecer a Praesp, para cumprimentar os amigos, né, os professores antigos, os diretores, que estão hoje vivendo uma vida normal com sua família, né, com a profissão. Então, infelizmente, algumas atitudes são tomadas, né, mesmo em relação a essa parte da educação especial, que a gente vem tratando assim quase que semanalmente, né, Paulo? Aqui no nosso programa. Então, é necessária. Nós temos que validar essa forma, né, que a Praesp faz, mas também tem muitas outras escolas, muitas APAES, né, que fazem essa parte profissionalizante para pessoas com deficiência intelectual. Então, a diretoria de ensino, né, a Secretaria de Educação do nosso estado de São Paulo, ela poderia rever nessa questão, se bem que é uma coisa também do Ministério da Educação, né, que tem que ver com os jovens. Hoje é dia da juventude, né, Bruno? Ele já falou, é meu dia, né? Nossa. Tem um ditado popular que fala assim, ó, pretensão e água benta, cada um se dá quanto quer. Ah, mas a juventude então, assim, colágeno, né? Colágeno. Então, é aqui, ó. O Bruno, então, ele que está dizendo, tá? Que hoje aqui ele está representando a juventude. Então, tá ótimo, hein, Bruno? Ó, representando a juventude, tá? Não, mas você não falou que é uma questão de colágeno? De colágeno. Como é que é essa história? Então, você falou que estava representando a juventude, tá aqui então, né? Tá representando. Vamos falar da juventude também, né? E que a juventude hoje brasileira tem que ter também nessa parte de o trabalho, né? Tem que ver, seria a parte do segundo grau, profissionalizante, porque aí o jovem já teria um emprego quando saísse, né? Exato. Que isso é muito necessário. Então vamos ouvir um pouquinho o jovem, né? Falando, o dia da juventude, pode fazer uso do microfone e falar um pouco, né, Paulo? Exato. E aí? Ele já falou do trabalho, né, que é muito importante, né, do Copar, e realmente a gente considera, né, mesmo porque a Lei 8.213, ela fala que tem que ter aquela cota das pessoas com deficiência nas empresas. Só que o que acontece? Você obriga a empresa a contratar o deficiente, só que você não dá a formação para ele. Então, o empresário, ele não tem como contratar. Ele não pode contratar uma pessoa com deficiência sem formação, sem estar apta para o trabalho, né? Exato. Ou deficiente intelectual, ou deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, mas ele tem que ter, né, formação. E é isso que está faltando no Brasil, tá? Tem a cota, né? Você tem uma vaga na empresa, mas não tem a pessoa para encaixar lá. Então, eu vejo muitos empresários que ligam no Copar, né, Bruno, para você? Liga lá e aí nós contatamos os nossos antigos alunos, né, e muitas vezes, né, eles trocam de trabalho, né, vai para ganhar mais, e isso o Copar faz também. Então, isso é uma coisa bastante interessante. E os jovens de hoje também sofrem com isso, né? Porque são obrigados a fazer o colegial, né? Hoje o segundo grau, né? Antigo colegial, e eles saem de lá com matéria acadêmica, né? Português, matemática, física, química, mas não tem, né? Vai trabalhar em quê? E na atual conjuntura do país, onde a situação econômica está bastante difícil, o nosso dinheiro vale pouco, né? Nosso poder de compra reduziu muito. Então, o jovem tem que estar no mercado de trabalho para se manter, né? Porque não pode contar com o apoio total dos pais, né? É isso, em nome da juventude? Vamos falar, então. Vai, sim, vamos sim. falar um pouquinho. O Bruno, a gente estava comentando um pouco no off, vindo para cá, sobre a juventude, né? Hoje não se pode mais trabalhar, né? Até, se eu não me engano, 18 anos tem que ter para ter o primeiro emprego, não é? Ou 16, né? Então, é um pouco mais complicado hoje, né? Como que a gente pode explicar para os nossos ouvintes, ou para quem vai assistir a gente no YouTube, a principal diferença do Copar para as outras profissionalizantes convencional, por exemplo? Qual é a principal mudança aí? As ETs, né, assim, que atendem pessoas sem deficiência, os jovens, Isso. né? A escola técnica, né? Escola técnica. Isso, assim, Tem ET e ETEC, né? Assim, tem. Minha opinião sobre
sobre a coisa da dificuldade da juventude de hoje. Eu acho que a dificuldade sempre foi a mesma, que é a primeira oportunidade. A maior dificuldade é a primeira oportunidade, né? Hoje tem a primeira oportunidade e a última oportunidade, porque tem muita gente também com mais idade que acaba saindo do mercado de trabalho, mas precisa trabalhar. E também não tem essa... os aposentados, né? Não tem Quer essa... dizer, os que já são jovens há muito mais tempo, É né? muito difícil você se manter com a aposentadoria. Hoje em dia as pessoas Isso. precisam voltar Então, e elas encontram uma barreira. Né? Hoje é dia dos jovens e dia dos jovens há mais dos tempo. re-jovens. Aí volta. Jovens há mais tempo. Quando é jovem há muito tempo, você também não consegue emprego. Não, mas quando você sai da escola e você sai sem nenhuma formação, você vai para onde? Vai para a faculdade, na hora da faculdade. Mas isso é uma realidade que poucos. Talvez seja mais prática hoje, mais fácil hoje, talvez com outras possibilidades. Mas não é todo mundo que consegue. Às vezes a gente vive numa bolha onde é óbvio, é só você ir lá e pagar a faculdade, mas não é assim que funciona. Não é assim para a maioria da população, senão a gente não seria um país de terceiro mundo, né? Mas a primeira... Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. A primeira oportunidade de trabalho... O Brasil é um país em desenvolvimento. Em desenvolvimento. A gente vê na televisão o tempo todo, em jornal local, você vê fila de primeiro emprego, fila de profissionalização e muito empresário grande, representante de grande empresa, procurando gente nova, jovem, para oportunidade. Mas não tem quem? Não tem a formação mínima. É isso que nós falamos. Né? Não tem essa oportunidade. Então é difícil, às vezes, de preencher aquilo. Tem muita gente que não quer. Eu esqueci o nome do termo que se usa hoje em dia. Tem um termo para isso que é acho que é nem estuda, né? nem trabalha. Nem estuda e nem trabalha. Aí complica. E grande parte dessas pessoas não estudam porque não sabem o quê e nem trabalham porque não sabem o quê. Então você não tem um foco. Na minha época, assim, que nem faz tanto tempo assim e nem pouco tempo, a gente começava o colegial já pensando e na escola o que você vai fazer, para que lado você vai. E na hora da prática a gente escolhia um, depois trocava e tá tudo bem. Sim. Aconteceu Mas comigo. essa primeira oportunidade é muito complicada, né? Essa falta de oportunidade de estudo e de trabalho. Também tinha um tempo atrás, por exemplo, quem ia ser professor. Não vejo mais ninguém dizendo que ia ser professor. E antigamente tinha o magistério. O magistério era o colegial Sim, eu fiz magistério. Prático que as pessoas faziam interior, né? E você realmente aprendia. Tanto que quem fez magistério começou a trabalhar e depois teve que fazer pedagogia, sente falta, porque não é a mesma coisa. Sim. Não é a mesma Quem coisa. fez o magistério já sabia dar aula na época, né? 1900, mas isso 1960. Sim, isso há um tempo. 1970, né? Aí você terminava o magistério e você sabia dar aula. Sim. Porque você aprendia era um curso, a dar aula, isso, né? Aprendia a dar aula. Já sabia toda a Agora, parte técnica, hoje né? exige do professor 600 horas, né? Depois da faculdade. Exatamente. Depois 600 horas especializadas. Aí vem a Secretaria de Educação, mais não sei quantas horas. É uma coisa de louco, é só papel. E é no papel, porque a prática é completamente diferente. O tanto de papel que o professor precisa preencher para entregar para a secretaria, né? Que é um absurdo. A gente vê para depois isso chegar no todos fim os do ano dias. e passar o aluno. A gente vê isso todo dia, né? Todas as unidades. A gente tem que ver o professor, em vez de ter tempo de pensar em criar uma aula bacana, focada naquele aluno, tá fazendo só documento. E a cabeça fica no documento realmente. E a mesma coisa na escola da Praesp, qualquer escola. É uma escola regular. São duas escolas porque regulares. A Praesp é uma escola especializada, mas ela é uma escola regular, é uma escola autorizada pela diretoria de ensino e ela tem os mesmos papéis que a professora da escola comum faz, ela também faz. Mesmas exigências, mesmo conteúdo, né? Que a gente tem que adaptar. E é um absurdo, porque na Praesp faz o currículo adaptado, né? Mas só que os papéis são os mesmos. Agora, e na Praesp a gente não passa de ano assim automático, né? Lá não é automático e o aluno tem que ter um conteúdo que é proposto. Agora, na escola comum, a escola ela é premiada pela Secretaria de Educação quando ela promove. Não é porque ela ensina, é porque ela promove. Então Os é muito números diferente. Estão ok, né? Mas a prática é muito diferente complicado. de ensinar e promover, né? Então você teria que promover as escolas que ensinam e não a escola que promove. Então o coitado do professor hoje, né? Ele tem que fazer papel e tem que promover. Então se ele não promove é porque ele não é bom. E isso não é verdade, né? Exatamente. O nosso corpo de funcionários da Praesp é incrível. As professoras são incríveis, elas ensinam brilhantemente. Elas extraem do aluno o que ele pode oferecer, melhor né? que ele tem. Faz
é como se fosse um saca-rolha, né? Exatamente. Tira de qualquer jeito. E aí nós estamos... No Copar, principalmente, né, o aluno, como o Bruno já falou, ou ele sai da escola da Praesp, que ficou até 14 anos, e vai para o ensino profissionalizante, ou ele vem de uma escola que já venceu o programa, né, sai no segundo grau sem nada de alfabetização e vem para essa parte de profissionalização. Aí, nessa parte, a gente atende até o 5º ano. Sim. Né? A gente tem até o 5º ano. É porque uma pessoa com inteligência reduzida, né, ele não consegue ir além disso. Agora, e a Praesp não faz de conta, né, nesse caso. E aí é só até o 5º ano que a gente atende. Então, se o aluno teve essa progressão para além do 5º ano, a gente não pode voltar ele para trás. Então, a gente não consegue atender esse aluno na escola regular. A gente consegue incluí-lo, quando possível, no ensino profissionalizante. Sim. Então, são 3 atendimentos que a gente tem, né? Porque a Praesp, acho que é importante dizer isso, a gente fala muito isso, aqui também se fala bastante. Sim. A Praesp é a mantenedora das 2 escolas, né? Sim. Valentino Redivo, que é dividida também em três partes, e o Copar. Então, o aluno pode entrar com 1 aninho e ficar para o resto da vida dele lá. Então, a gente tem alunos que estão lá há 40 anos. Que estão lá no Copar ainda. Que passaram pela Praesp, né, pelo centro, né, o centro pela escola Valentino Redivo. Isso, né, depois ele não conseguiu ser encaixado na escola comum, não conseguiu ser encaminhado, né, para o mercado sozinho. Aí ele vai para o Copar, e no Copar ele fica no centro ocupacional, porque ele não tem condição de se profissionalizar. Depois dos 30 anos, nas salas de ensino, núcleos ocupacionais. Né? A gente trabalha de uma outra maneira, são aulas ocupacionais. Antigamente tinha as oficinas abrigadas, não foi na sua época, foi um pouco antes, Bruno. A oficina abrigada era quando você mantinha uma empresa dentro da escola profissionalizante. Mas aí depois o Ministério, né, proibiu, né, e aí as pessoas, né, começaram as APAES, as escolas especializadas, começaram a ter uma outra alternativa. Né? No nosso caso, nós criamos, né, o Centro Ocupacional Copar. Né? Então, ele tem atividade, tem, como o Bruno falou, tem horta, tem marcenaria, tem, né, mosaicos, né? Sim, o Copar é muito completo. Então, a pessoa fica ali e pode ficar, né, até com 60, 70 anos. Isso. Né? O mais velho lá tem quanto? A mais velha é a Sandra tem 63, mas tem 20 vezes mais energia do que eu. Ela é sensacional. Né? É outro patamar. A Sandra é incrível. Ele fica enquanto ele produz. Isso. Né? Agora, enquanto ele produz, pode fazer alguma coisa, né, para ele mesmo. Né? Então, tem as atividades da vida diária, né, que são bem focadas. E quando diz produz, não é produzir algo para a escola, né? Sim, ele ter funcionalidade para estar lá. Isso. Porque a gente brinca às vezes que é assim. O pessoal quer às vezes que a gente atenda uma condição que não é nossa. Então, um aluno que tem muitos problemas de saúde, que não tem aonde se encaixar... Um autismo com comorbidade. Isso, né? é como a gente chegar no McDonald's, não rende, não é nem seguro para ele. Ele não interage e põe em risco, né? Quando ele tem aquelas crises fortes, ele põe em risco a vida do colega, né? Não é do outro aluno da nem sala, seguro para ele próprio. Sim. Não é lá que ele deveria estar. A gente é escolar. Né? Não é só saúde, não é um centro hospitalar. Então, é como você chegar no McDonald's e querer almoçar arroz, feijão, bife, batata frita. E exigir. Não é de lá que você vai conseguir isso, né? Mas aí, no Copar, claro, a gente tem os jovens de 14 para frente, a gente tá falando da juventude. 14, vocês me dão um assunto, eu vou embora. Da juventude. Eu vou embora. E aí a gente tem esse jovem de 14, de 15, que ele tá na sala de aula regular, de segundo ao quinto ano. Né? Segundo ao quinto ano, né, de acordo com as suas capacidades intelectuais, não é pela idade. E quando ele tiver 16, 17, ele conseguir, né, avançar, ele é encaminhado, né? Temos vários alunos. O aluno sai, é muito triste para ele, a família dele também, a gente sente falta. Mas esse aluno conseguiu vencer o programa, ele vai para uma escola regular. Todos os anos vão alguns alunos, né? Alguns anos mais. A Praesp não segura nenhum aluno que tenha mais competência, eu falo assim, mais rendimento do que a Praesp pode dar. Não segura. Ele é encaminhado, ter esse convívio de fora também. Ele é encaminhado e leva a vida dele em frente. E aí esse aluno está com a gente na sala de aula regular em um período e no contraturno, no outro período, ele está frequentando uma das nossas oficinas profissionalizantes.
Poucos casos não frequentam as oficinas, mas sim as salas de aula regulares. São alunos com muita dificuldade motora, muita dificuldade de Interação? chama? Não de interação, não. Dificuldade de... Nossa, me fugiu a palavra. Quando você não consegue ficar lá por muito tempo... Claustrofobia? sim. Não. Eles não têm a tolerância. A tolerância para passar os 2 períodos. Geralmente alunos TEA, né? Alunos autistas, que vão bem na sala de aula, mas para passar o dia todo já não conseguem, ou vice-versa. Querem voltar para casa. A gente não força isso, não força, é uma característica de cada um é diferente, né? E temos os núcleos ocupacionais, que são os acima de 30, que são 100 alunos que a gente tem lá, que são essas salas diferentes. 250 isso. E a maioria fica das 8 às 5. Isso, a maioria, a grande maioria. Isso. Mas aí tem os jovens, a gente passa no Copar, a gente vê os jovens, né? No Valentino Redivo são os mais jovens mesmo, os até os jovens, 14. mais ou menos, e os Exato, idosos. o meio termo, tipo eu. E aí, 40 já é meio termo. E aí tem os jovens, né? Que a gente tenta o máximo que a gente consegue puxar o que eles têm de melhor. Há um tempo atrás a gente tinha muito mais alunos, muita, vamos dizer, variedade de deficiências diferentes, onde a gente conseguia encaixar e produzir. Como eu falei, né, há uns anos atrás, nós conseguimos salvar muito mais gente, né? Porque a diretoria de ensino mandava as pessoas com problemas de aprendizagem, às vezes muito grande, e eles iam para a escola especializada. Hoje eles não vão, mas eles ficam morgando na escola pública, porque ele não aprende também. Aí ele fica sendo promovido, né? Eles têm vaga. Eles têm vaga lá, mas são promovidos assim direto, sai com 17 anos sem saber nada. Isso. Então isso é uma judiação, porque você poderia salvar muito mais gente. Então quando eu entrava no ensino especializado e vencia a parte do problema que ele tinha, né, que às vezes é sociabilização, às vezes é dificuldade da gente, a gente usar um pouquinho mais o cognitivo. Mas eu falo que é assim, ó, Bruno, é o filho, eu já falei aqui uma vez, vou repetir, é o filho da Dona Maria, tá? E o filho da Dona Mary, né? Eu tinha um amigo médico lá da Bahia que ele falava isso. Ele falava, Dona Mary, ela tem o pediatra dela, não é do Brasil, não. Ele vem dos Estados Unidos, ele chama Johnsons. Ele falava assim, tirando sarro. É o George. É o filho dela. Mas o filho da Dona Maria, não. Ela precisa, né, conquistar uma vaga no SUS, conquistar alguma coisa. Então, é essa a história. Quando você tem o filho do rico, ele vai na escola comum, na escola particular, né? Depois o motorista pega ele na escola, na classe lá comum, ele vai depois para físio, para fono, para TO, vai para o neurologista, mas a família finge que tá tudo bem. Até um dia. Sim, mas aí esse menino que tem mais condição econômica, ele vai desenvolver mais. Vai mesmo, né? Agora, o filho da pessoa pobre, né? Ele vai para a classe comum e se ele vai muito mal, ele é chamado de burro, né? Porque não aprende. Começa o bullying, ele para de ir na escola. Também, tem isso também. Então, não é nenhum demérito ser Dona Maria, não, porque eu falo Dona Maria no sentido de que não tem dinheiro para ter as terapias necessárias para os filhos, né? O pediatra, o neurologista, o psiquiatra. Então, é nesse sentido para fazer a diferença. Então, hoje em dia, querem fazer igual. Então, do mesma forma que a família rica pode ter o filho na escola comum particular, a diretoria de ensino encaixa as crianças, né, com deficiência, dos lares pobres, na classe comum, com 25, 30 alunos, dá a vaga para ele não vai aprender, que é muita gente. E o professor também, ele tem, às vezes, 25 alunos, né, ditos normais, né, e mais 5 com deficiência, com diagnóstico. Como é que ela pode dar aula numa classe, você põe 30 alunos, né, e 5 têm deficiência que precisa de uma assistência mais especializada. Aí o Estado põe lá uma babá. Quando eles precisarem no banheiro, ele leva, né? Não quando adianta, tiver nervoso, gente. Leva pro corredor. Isso, chama a mãe para vir buscar. Não tem uma ação pedagógica. Aí chama a mãe para vir buscar, porque aí ninguém tolera. Então tem que parar de fazer de conta, né? E aí nós voltamos outra vez, e aí eu vou falar só um pouquinho bem rápido do que nós estamos lutando pela PEC, né? Agora Brasília está numa euforia toda lá, estão brigando por conta de outras coisas, estão meio esquecendo da PEC. Do Brasil. Esqueceram a PEC, né? Esqueceu a PEC 50
52, que é no caso de deixar todas as crianças, né, com deficiência na escola comum, que não precisa ter escola especializada. Então, os senadores estão muito preocupados com outras coisas, né? Ainda bem que deu uma folga para nós, gente, né? Vamos conseguir mais tempo para tentar parar com essa história de PEC 52, né? Mas é isso, é a mesma coisa, sabe? Então, quer fazer de conta que vai colocar todo mundo na escola comum e vai dar tudo certo. E não vai, gente. Não vai, porque já tem essa experiência. Eu estou há mais de 50 anos nesse ramo e eu observo, eu vivencio isso, né? Eu estou vendo que não dá certo, né? Então, você fala, não, mas você é contra a inclusão? Claro que não. Se a criança tiver condição, tem mais aqui mesmo. Sim. Se o papel fosse igual à realidade, né? Isso. E a criança que tem condição tem que ficar na classe comum mesmo. Ele tem que estar lá, ele tem que receber o que ele precisa, né? Contanto que ele receba o que ele precisa. Sim. Porque a verdade é que o que o Estado oferece é uma vaga na classe, é uma carteirinha. Ele vai lá e senta e fica lá, né? A educação é outra. Agora, é outra coisa, claro, né? E é por isso que nós estamos lutando. Então, sempre que houver uma brecha, sempre que nós vamos falar, né, dessa, né, PEC 52 que tem que não passar no Congresso, né? Você sempre fala a mesma coisa, sim? Sim, vou falar enquanto né, ela não sair da conversa lá em Brasília, eu vou falar. E a gente tava falando da Dona Mary, da Dona Maria. A Praesp faz com o dinheiro público muito melhor do que quem faz com o dinheiro privado. Eu não conheço ninguém que frequenta, eu não conheço, pode ter, né, alguma coisa que você não concorda, mas eu não conheço ninguém que vai dizer, não, a Praesp é ruim porque é de graça, então é ruim. Ninguém, pelo contrário. Eu não conheço tanto nenhum na parte da com escola quanto SUS. na parte da saúde. Sim. Principalmente da Exato, saúde. era isso que eu ia falar. Eu não conheço nenhum sistema SUS que é tão organizado como da Praesp. Tanto que você pega a central de vagas da região praticamente inteira. E as pessoas ainda têm essa mentalidade de que se eu tô pagando é muito melhor do que se eu não tô pagando, né? Não, nós gostamos do SUS, né? Na Praesp a gente, claro, valoriza muito o SUS, mas bem pouquinho. E o atendimento que nós fazemos realmente é um atendimento especializado, um atendimento particular, né, com o dinheiro do SUS, que aí não dá, né? Porque o dinheiro do SUS, infelizmente, é muito pouco, né? Enquanto nós não conseguimos o SUS paulista, nós estamos ficando aqui no aguardo do governador Tarcísio, nós estamos esperando que ele dê uma olhada especial para os centros de reabilitação. Sim. Porque assim nós vamos poder atender melhor. Por exemplo, a gente veio aqui para falar do aparelho auditivo, né? Já tem mais de 1.000 pessoas aguardando vaga, né? Hoje tem mais de 1.000 pessoas, sendo que muito mais da metade é só de Santo André, né? Nós estamos implorando para que o governo faça alguma coisa. Estamos propondo agora um mutirão, né? Para ver se a gente consegue zerar essa fila. E infelizmente, né? Mas a qualidade ela custa, né? Ela custa. E tem que arranjar um recurso para continuar atendendo. E como o Bruno falou, nós não conseguimos abranger todas as áreas de deficiência. Aquelas pessoas com autismo, por exemplo, mas com comorbidade, né? com debilidade mental, né? Não deficiência, debilidade mental. Exatamente. Nós não conseguimos atender. Então, cada cidade ou cada região, pelo menos, teria que criar um novo serviço. Um serviço que atendesse essa clientela que é agressiva, que não consegue, né? Ele não consegue ficar numa sala de aula, ele não consegue aprender nada, porque ele não interage, né? Ele se machuca, ele machuca o coleguinha, ele machuca a professora, né? Aí foge do que a gente pode oferecer por ele, foge né? do que pra ele e pra família. Essa escola tá oferecendo. Então, nós, hoje em dia, parece que nós estamos sendo obrigados a atender, mas na prática a gente fala, não, nós não podemos ser obrigados, porque nós não temos condições de atender, né? Esse alunado que tem, por exemplo, autismo e doença mental. Não tem doença como. mental, né? Muitas vezes esquizofrenia. O nosso funcionamento é outro, né? Outro. A gente não pode aceitar se a gente não vai conseguir fazer algo alguma de bom coisa. E aí tem o lado escolar, né? E tem a parte da saúde, que nós fazemos, né? Físio, fono, TO, parte médica. Muito bem feito. Mas esse alunado que ainda, infelizmente, é grande,
né, tanto de Mauá, principalmente, que é um monte, né, nós não temos esse atendimento. E a diretoria de ensino, às vezes, vem e quer obrigar a Praesp a atender. E nós não podemos pôr em risco a vida dos outros alunos da sala. Né? Então, está criando estamos criando uma confusão, né, com a diretoria de ensino. Ela quer empurrar para alguém, né, o que se tornou um problema, né, e só que nós não podemos aceitar. Eu posso pegar esse gancho para falar sobre as redes sociais da Praesp. Se você ainda não segue a Praesp, você está perdendo. No Instagram é @Praesp, Facebook é facebook.com/Praesp, nosso site www.apraesp.org.br. Lá você consegue ver notícias sobre as 6 unidades, fazer doações e ficar por dentro de tudo. Beleza? Sempre a gente faz ao vivo aqui na Rádio Perola da Serra, 87,5 FM, tá? Toda terça, às 2 horas até às 3 horas. E às quartas-feiras, sempre às 19 horas, esse mesmo conteúdo é upado com imagens para o YouTube da Praesp Podcast. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá no YouTube, se inscreva e também ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que a gente posta aqui. Lembrando que todo vídeo que é postado na quarta-feira tem um QR Code junto à tarja, tá? Dos assuntos que a gente está abordando, com o QR Code. Ali você pode escanear e fazer doações para a Praesp, assim você também ajuda a toda a estrutura da Praesp. Bem, a gente hoje é o Dia da Juventude, o Dia dos Direitos Humanos. Nós estamos falando esse alunado, né, que tem autismo com comorbidade ou tem muita deficiência, né, que vegeta, né, também é um outro lado, né, que a Praesp procura atender. Só que ele não é aluno, porque ele não interage, ele não aproveita nada da pedagogia. Né? Então não adianta você falar, olha, ele vem aqui na escola para aprender alguma coisa. Infelizmente, aquelas crianças, alunos que não interagem, não falam... São PCs mais graves, né? Paralisia cerebral mais grave. Às vezes tem paralisia cerebral, mas muitas vezes não tem, né? Tem uma deficiência profunda que, no fim, né, não consegue interagir. Então, esse alunado, ele não pode ser alunado. Ele tem que ser cliente ou paciente, né, de um outro programa. Por exemplo, cada cidade teria que ter também, né, um local onde fosse assistido por enfermeira, né, esses pacientezinhos que precisam ser trocados, né, trocar fralda, alimentar por sonda, né, fazer fisioterapia para não atrofiar, mas não é um alunado. É, né? Saúde, né? É saúde, seriedade da saúde e assistência, né? Sim. Porque aquele que tem também um recurso maior, né, que tem recurso financeiro, aí a família leva para o convênio, né, para fazer físio, fono, TO, médico, né, mas ele não consegue, ele não vai frequentar a escola porque ele não tem como, né, frequentar a escola. Nem esse aluno que seria vegetativo, né, no caso, e nem o agressivo, que é o autista, né, com comorbidade, ou né, aqueles agressivos, né, que destroem tudo, né? Então, esses, infelizmente, não tem o programa para atender numa escola especializada. Ele não faz uso, ele não rende, né? Assim, para ele próprio, claro. Ele não interage, não consegue se valer do programa oferecido pela escola. Então, não é como a diretoria de ensino quer se livrar de um problema, né? Como se isso fosse um problema, né? Empurrar para alguém. Não. Tem que cada região criar esse... O poder público é responsável. O poder público é responsável. E ele está tentando terceirizar, né? Está tentando delegar, né? Ó, top C. Mas, infelizmente, você tem que ter uma estrutura, não é você fazer de conta que vai atender. Você tem que ter todo um programa para atender. E a Praesp não se enquadra, né, na coisa da Praesp. Mas o direitos humanos, sim, tem direito. Ele tem direito como pessoa, né, como brasileiro, ele tem direito ao atendimento. Porque o pai dele paga imposto, né, a mãe também, qualquer coisa que compre uma caneta, vou pagar um imposto. Tudo paga imposto. Então, com esse imposto, o Estado tem que oferecer, sim, né, um atendimento especializado para essas pessoas.
Perfeito. Nós estamos lutando por isso. E é isso mesmo. Gente, para terminar esse bloco aqui, tá? E a gente já ir para as informações, eu vi que você tem uns dados ali para mostrar pra gente. A gente fala muito. Quando você vê a hora passou, Exato. precisa de um podcast de 6 horas. Exato. A Brunão. gente nem conseguiu focar tanto na coisa da juventude e tal, porque a gente vai emendando uma coisa na outra, é muito assunto. É verdade. Não, então, eu só vou dar um exemplo, né? Que, até a gente ia trazer a Graziele aqui para ela falar. Só que hoje a gente não conseguiu. O trabalho dela vai até às 15 horas. Todo mundo aqui da Ribeirão Pires frequenta, né, aquele restaurante Eiras, que é uma delícia a comida, né? Eu vou falar aqui no ar, tô fazendo propaganda, hein? Propaganda agora. Nossa, olha lá, a rádio tá querendo me cobrar agora. Viana, ó, tô fazendo propaganda do restaurante Eiras, hein? Tranquilo. Lá no Eiras tem uma comida muito boa. Eu vou lá ainda. Mas aí, o que eu quero falar é que a Graziele, ela fica lá na porta, né? Ela arrecada a comanda. E ela, se você passa assim com ela, vai atrás e pega, né? Então, a Graziele foi nossa aluna há muitos anos. E ela está encaixada no mercado de trabalho. Ela é uma graça. A gente vê eles pela cidade o tempo todo. Eu fui... Mas a Graziele me autorizou a falar aqui. Até ela queria falar, né? Mas só que ela não pode sair do trabalho dela. Mas a gente vai levar lá, vai filmar. E depois vamos apresentar aqui no próximo programa. A gente apresenta ela, né? Perfeito. E eu vou falar um pouquinho da Graziele. Quem for lá no restaurante, eles vai ver a Graziele, né? Ela gosta muito da Praesp também. E ela é uma que foi encaixada no mercado de trabalho. Verdade. Então, Brunão, para a gente passar para o próximo bloco, eu quero só fazer a última pergunta. Como a equipe do Copar sabe que o aprendiz está pronto para ser encaminhado a uma empresa? Qual é o critério que vocês utilizam? Não, a gente não tem um critério. A gente tem, né, a diretoria lá, tem a Fátima, que ela trabalha lá desde que fundou o Copar, né, 40 anos atrás, 42. Então Mas a gente empresa encaminha, né? A empresa encaminha, às vezes é. a empresa encaminha o que ela precisa do funcionário, que vai ser funcionário. Exatamente. Aí a empresa tem que procurar entre os alunos. Né? A empresa, eu não chamo de aluno, são aprendizes. A gente recebe da empresa, assim, eu sou da tal empresa. Eu preciso de 2 funcionários PCD, que eles falam ainda, né? 2 funcionários PCD. Pessoa com deficiência. Exato. Aí a gente busca nos alunos que a gente tem lá algum que tem um perfil para poder se encaixar nessa empresa. A Bonato é uma empresa aqui também. Eu trouxe eu anotei uma listinha de algumas empresas que pegaram alunos nossos. Né? Tem várias outras, claro. Sim, mas assim, se a gente esquecer algum, a gente não fiquem pede chateados. perdão. A gente mas tem a gente tem no arquivo lá do Copar, a gente olhou lá, a Fátima me mostrou, são muitas empresas. Sim. Mas algumas que pegaram bastante alunos nossos. CBC, a Philips, falou que a Philips foi a primeira. Mas agora, foi muito, né? Isso, falou que a Philips foi a primeira. Sim. A Maximus, Crisflex, Bonato, Mecatron, Marcolar, Santa Edviges, que também não está mais na cidade, Telemax, McDonald's, Massa Saborina, Policol, NHK e todos os supermercados da cidade, os grandes supermercados. É verdade. Todos. Então são algumas empresas. E não só aluno com pessoa com deficiência intelectual, mas na Cooperródia tem vários funcionários com deficiência auditiva. Sim. A gente quer parabenizar aqui no ar essas empresas. Né, Aí sim você tem uma inclusão no mercado de Sim. trabalho, né? E às vezes tem, não estou falando dessas empresas, nem de nenhuma outra que a gente está, isso já aconteceu. A empresa vai e parece que às vezes precisa de escolher entre os alunos. Então chega um aluno com a deficiência intelectual que você não sabe que ele é deficiente intelectual, porque ele interage muito bem, fala muito bem, conversa, faz todas as suas coisas, mas ele é um deficiente intelectual com toda a dificuldade que uma pessoa... Ele é o quociente intelectual. Exatamente, ele é rebaixado. Mas ele se pronuncia como um não, né? Sim, e aí você não é Tem notável. muita gente que é muito inteligente e não consegue interagir. Isso é a deficiência não percebida, não perceptível. Tem até cordão hoje em dia para usar. Você não sabe que a pessoa tem uma deficiência, mas ela tem para poder mostrar. Isso já aconteceu e é muito triste de ver. Não, é porque é que eles querem encaixar. E eu não estou falando de empresas sérias, estou falando de pessoas mas aí a próxima não encaminha, né? A Lei 8.213, ela mantém lá, né, que você tem de 1% a 5% que você é obrigado a contratar. Quando você tem mais de 200 empregados, né? 200 100.
Sim. Talvez a empresa tenha fala, não, eu preciso contratar a pessoa com deficiência. E para ele, pessoa com deficiência é pessoa cadeirante, pessoa com deficiência física, né? Exatamente. Sim, Então, uma deficiência aparente. Né? Mas isso é um primeiro momento, né? Que aí não sabe muito bem, mas depois que você explica tudo, daí já... Exatamente. Aí a gente entra com a nossa parte de explicar toda a nossa parte. Mas essas empresas, elas nos procuram, né? Procuram o Copar. Elas precisam hoje em dia, só um adendo, que ela explicou pra gente aqui, das autorizações que a gente tem de matrícula de alunos, só com alunos com uma deficiência mais acentuada, a gente tem muita dificuldade de conseguir o mercado de trabalho para os alunos que nós temos agora. Porque eles não conseguem, né? Exatamente, eu não posso colocar o meu aluno para fazer uma função onde ele não vai conseguir resolver um problema simples. Então não vai ser funcional nem para a empresa contratante e nem para o nosso aluno. Sim. Né? Não vai ser uma coisa boa para ele, que é quem a gente precisa prezar, que é pelo aluno. Então a gente tem muita dificuldade de conseguir hoje em dia a inserção no mercado de trabalho. Espero que um dia mude, né? Com essa deficiência intelectual, né? Acentuada e mais uma comorbidade, exato. Né? Então, às vezes com um PC, até deficiência intelectual múltiplo, no caso, né? Físico, auditivo. E a gente também precisa pensar na função que ele vai exercer. Então eu não posso colocar uma pessoa que tenha deficiência intelectual mais acentuada, que não vai conseguir resolver um problema. Um problema que eu digo, não é um problema, caiu algum... Não, é um problema simples, resolver um problema, acabou a bobina da máquina. Ou contar dinheiro, por exemplo, se ele não consegue. Então você fala, mas ele conseguiria tal. Tá, mas para essa vaga a gente não pode, não posso mentir. Né? Mas a gente já encaminhou aí mais de 1.000 pessoas para o mercado de trabalho. Mais de 1.500. Então a gente vai no supermercado e a gente ouve, oi pro. E quem é professor mais antigo ouve muito mais, porque já passou muito mais do que eu por isso, né? Então a gente tem alunos que vão lá, como a Lar falou também, para visitar, para ver, para dar um beijo, um abraço, faz grupo de WhatsApp, quer conversar, e seguiram a sua vida. Né? Casaram, têm seus filhos, sua vida, tem a sua deficiência, a sua dificuldade, mas eles tiveram a oportunidade, né? Enquanto jovens, na época. Então... A gente fica no aguardo, né? Que o conceito de escola especializada, né, seja bem entendido, né, pelos senadores, pelos deputados, né, e que os candidatos, né, não cheguem nos palanques e digam, vou ajudar a PAI, vou ajudar a Santa Casa. Como sempre. E a pessoa não sabe nada, né? Hoje está na moda, vou ajudar os autistas. Quero fazer um centro de autismo. Né? Toda cidade vai ter um centro de autismo. Agora, né? Virou moda agora, né? Todo mundo quer Ribeirão fazer Pires autismo. Tem um centro imenso. Sim, tem um centro imenso. O maior que você pode encontrar. Sim, mas vem pessoa lá de Ferraz de Vasconcelos, que não fez nada lá, né? Foi vereador lá, não fez nada, e chega aqui e fala, vou fazer um centro de autismo. Então, mas é isso, né? É a nossa vida, né? Não adianta que sempre você vai ter alguém que vai fazer de conta. Exato, a gente está aqui desde 60. A gente não faz de conta. E se você quer, venha. Venha, vamos aumentar isso. Alguém tem que pagar essa conta, alguém precisa apostar, né? A gente vive com o dinheiro público, então venha. Não seja contra. A gente só faz o bem para a comunidade. O Copar, né? E todo mundo que vem fala bem da organização, né? O Valentino Redivo, né? A escola dela é Redivo, o centro de autismo, tudo é mantido, assim, né? Você fala, é dinheiro público, mas é dinheiro também de muitas doações. Sim, sem né? dúvida. As doações, elas ajudam muito. Não consegue, né, manter. Então nós temos muitas doações, por isso que toda vez a gente vem aqui, né? Todos os lugares, a Prece diariamente faz rifa, faz sorteios, né? Jantar, beneficente, bazar, para poder juntar o dinheiro para poder Essas doações, elas vão suprindo os buraquinhos financeiros que a gente não consegue suprir. Se fosse só um buraquinho, né, Bruno? Não, mas são buracões. Posso fazer também uma propaganda? Mas é isso aí, estamos no final do programa. Posso fazer uma propaganda nossa mesmo? Só Pode. Queria convidar todo mundo, tá tendo Festival de Chocolate até o dia 31, na sexta, né? sábados e Ribeirão Pires, E aí o Copar tem a barraquinha do Copar. A gente produz muito lá nas oficinas, no artesanato, na arte e madeira, enfim. Qual é o local, Bruno? Dá aqui o local. Eu vou falar já. Então não é que a gente faz para vender, é a produção do que o aluno
aprendeu a fazer. Sim. Então, para a gente conseguir fundo para mais material, a gente leva a nossa barraca quando tem eventos da prefeitura e a gente pode Nós só participar. temos a agradecer a prefeitura, porque sempre arranja um espaço para a Praesp, A gente né, sempre pra- participou, os funcionários da prefeitura sempre foram muito gentis com a gente, sempre foram muito abertos, ajudam no que podem, é isso, a gente não pode reclamar em nenhum momento mesmo. A nossa barraquinha tá ali na Felipe Sabag, pelo menos no final de semana passado foi lá mesmo. É o mesmo Acredito lugar que vai sempre, manter o mesmo A lugar. rua do Shopping Garden, né? Do Isso, Paço mas na Municipal, outra em ponta frente. da rua, em frente, é o Colégio São José. Sei, Coqueirão. Bem ali. Isso, José, bem tá. na curva. O antigo, vamos fazer assim, o antigo Banco do Em Brasil. frente ao Banco do Isso. Brasil Quando antigo. era o antigo Banco do Brasil, e agora tem onde era uma pracinha, tinha uns brinquedos lá, agora tem Isso, um. tem uma Isso. uma capelinha, eu Isso, acho. E ali está a nossa barraca. Isso. A barraca da Praesp. Da Praesp. Né? Vão visitar, tem muita coisa legal, muita coisa comprar bonita, vocês podem algum adquirir. artesanato, né? E o pessoal lá Ai, gostei disso, mas faz promoção também. Pode ir que não vão se arrepender. E estão todos convidados, então, a conhecer. E na rodoviária também, quem tiver usando ônibus, for fazer uma baldeação, aproveita e passa no centro de exposições também, que a prefeitura também nos Lá cedeu. também tem uma loja. Ao lado da farmácia, que tem ali na rodoviária, tem nosso centro de exposições, onde a gente arrumou bem bonitinho lá. A Paula fica lá, das 2 às 6 da tarde. Vai te atender muito bem. A gente leva também as produções de lá, faz encomenda. O pessoal olha o mosaico, quer fazer número de casa, só fazer uma encomenda a gente faz. Demora um pouquinho, são os alunos que vão fazer, do começo ao fim, junto com a professora. Mas a gente faz e fica lá na rodoviária. Então agora só pode ir para a rodoviária quem vai mesmo usar o transporte. Então se você tem esse tempinho entre uma condução e outra, ou estiver voltando do trabalho, porque na ida a gente vai correndo, né? Dá uma passadinha lá, tem bastante coisa legal. O que a gente produz, a gente leva nessas feiras e a gente deixa todos os dias lá na exposição na rodoviária também. Mesmo. Não esqueça, então, de prestigiar a festa do chocolate, que está muito gostosa. Tá muito legal. E dar uma passadinha ali perto onde era o Banco do Brasil, né? Com a barraca do Copar. Isso, a gente está isso fazendo aí, bastante vamos- coisa para ver. E são os jovens aprendizes que fazem. Isso mesmo, jovens, hein, gente? Hoje, então, dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude e Dia Nacional dos Direitos Humanos. Vamos pensar nisso, né? E vamos melhorar esse Brasil, hein? Cada um desses assuntos, tanto a juventude, as oportunidades da juventude, quanto direitos humanos, é assunto para falar uma semana, né? Isso é verdade, gente. A gente está chegando ao final de mais um episódio. A gente mergulhou fundo na questão do Copar, na juventude, nos direitos humanos. A gente falou de muita coisa aqui. Inclusive, o Bruno ele comentou sobre as lojinhas, né? Que o Copar, os aprendizes do Copar fabricam todos os acessórios que ele tem. Então, todo o dinheiro arrecadado é para novos materiais. Se você estiver passando lá e quiser algo, ajude, que é muito legal. Um chamado para as empresas que estão nos ouvindo e querem fazer parte da história de sucesso. Lá eles também podem ser parceiros também da Praesp, certo? Sim, nós temos muita doação das empresas aqui do município. A gente só tem a agradecer. A maioria colabora com a Praesp. Então é isso aí. Se você tem uma empresa, você é um grande empreendedor e pode ajudar, né? Tem gente que não pode, mas se você pode ajudar com recurso financeiro, fica aí a oportunidade de ser parceiro também da Praesp. Então a gente vai ficando por aqui. De novo, as redes sociais da Praesp, tá? Instagram, @apraesp, facebook.com/praesp e o site www.apraesp.org.br. Nos vemos então amanhã no YouTube da Praesp Podcast. Lá você já se inscreve, já ativa o sininho para não perder nada. E próxima terça-feira aqui na Rádio Pérola da Serra, ao vivo, 87,5 FM. Então, fiquem todos com Deus e até mais, né, Lê? Isso mesmo. Que Deus abençoe a cada um que está aí nos assistindo. E não se esqueçam que os jovens, eles precisam de oportunidade de trabalho também. Isso aí. Muito obrigado. Precisar de mim, só me chamar. A Rádio Pérola da Serra apresentou o programa A Praesp.